Então, boa tarde a todos. Boa tarde. Estamos aqui hoje, com muita honra, recebendo as 4 primeiras mulheres presidentes de CREA do Brasil. Eu vou começar apresentando rapidamente a todas elas e depois elas complementam suas apresentações. A primeira presidente de CREA do Brasil foi, acho que em 1994, foi a Zélia Santos, CREA do Rio Grande do Norte, que foi a pioneira. E hoje está aí, inteiraça para contar toda a sua história, a sua experiência, né? A segunda presidente de CREA foi a Fátima Kopp, que foi de 1999 até 2002, como presidente de CREA do Distrito Federal. Também engenheira civil. A terceira, que também tem uma experiência longa, porque ela, inclusive, foi candidata a presidente do CONF no final de 2002, e a primeira mulher candidata a presidente do CONF, eu acho, e hoje é presidente do CREA do DF, do Distrito Federal, pela segunda vez. Ela começou em 2018 e renovou, ela começou em 2015, 2018 e renovou agora em 2021 e vai até o final de 2023. A terceira presidente de CREA foi Alexina Santos, também do Rio Grande do Norte. Mulheres do Rio Grande do Norte são poderosas. A terceira presidente de CREA e a primeira e única presidente, coordenadora do Colégio de Presidentes de CREA, que é um colegiado com os 27 presidentes de CREA, que é consultivo ao Conselho Federal de Engenharia. Ele não tem poder de voto, mas ele é um órgão consultivo ao Conselho de extrema importância, porque ele congrega os 27 presidentes de CREA. A quarta presidente de CREA foi Lia Sá, também engenheira civil, do Distrito Federal, e de 2005 a 2008 foi presidente do CREA do Distrito Federal, inclusive estava como presidente quando o terceiro Congresso Mundial de Engenheiros, da Federação Mundial de Engenheiros, no Brasil. Então, vamos iniciar pela Zélia, vou fazer essa ordem mesmo, e depois a gente, só de apresentação, considerações iniciais, pode de uma vez já passando a sua experiência, para a gente depois ter um debate maior sobre o avanço das mulheres, que hoje são 6, presidentes de CREA que participam do Colégio de Presidentes. Vamos lá, Zélia. Como eu já fui apresentada, sou Zélia, do Rio Grande do Norte, moro em Natal, capital do Rio Grande do Norte. E quando eu mandei a documentação, eu errei dizendo que tinha sido eleita em 1994, foi em 93. Aí eu fui reeleita, eu estive na presidência de janeiro de 94, então, de 93, de janeiro de 93 até 31 de dezembro de 99. Esse século começou no dia 1º de janeiro, eu passando a presidência do CREA para minha sucessora, Alexina. E agora eu vou dizer, assim que eu colei grau, eu sonhava em ser presidente, não, em ser conselheira. Mas era muito difícil, eu não sabia como era. Aí um dia um colega disse que estava havendo candidatos, ia haver eleição para conselheiro do CREA, representando o Clube de Engenharia. Aí foi quando eu fui eleita conselheira. Passei o ano, no segundo ano, teve um caso assim, bem interessante. Até
antes de mim, os presidentes de CREAS não eram eleitos pelo voto direto. Eram eleitos os conselheiros estaduais e, entre a plenária, eles escolhiam um presidente. Já durante a minha candidatura, já passei escolhido com voto direto. Então, eu montei uma estratégia que eu queria ganhar. Lógico, é evidente. Primeiro, eu quero agradecer a todos os presidentes que me antecederam, porque se assim não tivesse havido eles, eu não teria chegado, né? Então, eu tive apoios valiosos e a estratégia minha mesmo, eu estudei tudo sobre legislação. E como antes não havia candidatura eleito naturalmente. Então, só um instante, a primeira candidatura pelo voto direto foi a sua, é isso? Foi a minha, é isso. Então, qual foi a minha estratégia? Eu fui a todos os órgãos que tinham engenheiro para pedir o voto. Agora, antes eu estudei, né? Que era para eu saber o que era que realmente o CREA era, o Conselho Federal, e chegava nos colegas e dizia: eu quero ser presidente do CREA por isso. Eu quero ser, se eu for eleita, que conto com o voto de vocês, e se eu não fizer o que eu estou prometendo, vocês aí me julgam. Então, e fui também ao interior, onde tinha, nesse tempo era só escritórios dos CREA. Tinha em Mossoró e Caicó, que são duas cidades grandes e polos do Rio Grande do Norte. Aí fui. Aí pronto, fui eleita, né? Aí comecei. E outra coisa, eu não senti, porque um dia me perguntaram. Sim, uma coisa importantíssima, desculpa, eu estou voltando, é que eu fui eleita com a grande maioria dos votos em mim foram de homens, não é? O conselho naquele tempo, hoje tem bem mais a categoria homem do que mulher, quanto mais naquele tempo, né? Os homens. Mas bem, aí eu fui eleita e comecei a fazer a programação que eu achava e que me propus. E nós começamos a entregar a carteira temporária no ato da colação de grau. Eu convidava o último ano da engenharia, quando já iam colar grau, para ir ao CREA, para nós mostrarmos a importância do CREA, tirar aquele medo que nós, profissionais, quando estamos terminando, temos do CREA. Porque eu não estou condenando ninguém, mas por falta de informação, eu, pelo menos, sofri muito. Eu achava que o CREA era um órgão para punir engenheiros. E uma coisa que eu quero mostrar é que realmente o CREA não é o órgão que protege os engenheiros. O CREA protege a sociedade. Mas pela fiscalização, não permite fiscalizar para que não haja exercício ilegal da profissão, não deixa de estar protegendo os habilitados, né? E eu também ia muito dar palestra na Escola Técnica Federal, que era dos técnicos, a mostrar a importância, porque a gente sentia muito o certo atrito do profissional técnico com os engenheiros nos primeiros anos. Então, nós mostramos muito qual era o papel de cada um. Do mesmo jeito que ia muito na escola, que hoje é a Universidade do Semiárido, que no tempo, lá em Mossoró, que é a segunda cidade do estado. Na época, era o curso superior de agronomia. Então, voltando para a minha experiência, assim, como mulher, lógico que tem né, aquela coisa sutil do preconceito, né? Mas eu não senti muito,
porque tinha bem mais homem do que mulher, porque a minha vida profissional, eu sou servidora pública de carreira do Departamento Estadual do DR, de Estrada de Rodagem. Então, a minha vida profissional começou eu sendo engenheira auxiliar num trecho, ou seja, pavimentando um trecho de 50 quilômetros, onde só tinha euzinha de mulher. O resto, tudo era homem. Quando eu cheguei lá no trecho, não tinha nem um lugar onde, se eu houvesse necessidade de ficar, se acontecesse algum imprevisto comigo, não tinha nada reservado para mim. E só tinha mulher, ou só tinha homem. Mas eu cresci demais. E eu descobri que, sabe onde está o maior preconceito? Onde eu sofri uns preconceitos assim, mas foi dos colegas engenheiros. Do pessoal abaixo dos colegas engenheiros, eu sentia assim, como se eles achassem uma coisa que eu era assim, superior, né? Uma coisa diferente, né? Uma mulher que só ela de mulher. Então, o preconceito, mas foram muito poucos, muito poucos. Eles deviam ter. E um dia eu fui ligar, eu tinha que ir para uma serra, e disse, eu só vou quando conseguir falar com a casa, com minha casa. Aí ele disse, Zélia, você podia voltar para casa mesmo, tomar conta de sua casa. Eu disse, sabe por que eu não vou? Porque eu fiz o mesmo curso que você, porque agora eu sou igualzinho a você na profissão. Eu vou ligar para minha casa, porque eu não sou arrimo de família, mas eu tenho que falar com o meu pessoal lá em casa para dizer que estou me ausentando para um lugar longe. Aí ele levou na brincadeira, né? Coisas assim que eu sentia, mas que não era grave, né? E depois fui candidata à reeleição, mas sempre que é uma reeleição, não tem disputa, né? A gente consegue, quando vai começar o período eleitoral, a gente consegue montar, e se tiver graves discórdia, não tem concorrência. Eu também fui reeleita. E sou muito grata. Eu era uma mulher antes de ser presidente do CREA e me tornei uma mulher melhor, em todos os sentidos. Eu me tornei uma profissional melhor, eu me tornei uma mulher, porque eu digo muito que a maior evolução minha como mulher na carreira da política da entidade é que eu perdi grande parte da minha timidez. Eu era tímida demais. Eu não conseguia falar em público. E isso tudo passou, é lógico que não passou muito, ainda tenho certas dificuldades, mas melhorei. Melhorei como mãe, porque como mãe eu começava a ver quantas desavenças, quanta falta de consenso. E como eu sou mãe, feliz mãe de uma arquiteta e de um engenheiro eletricista, mas no tempo ele era uma criança e a outra pré-adolescente. Então, eu cresci em todos os sentidos. Sou muito grato a Deus e aos colegas que me elegeram, ao pessoal que me recebeu no CONFEA. E na primeira plenária do CONFEA, eu, como presidente, tinha lá um vizinho ao plenário, um trabalho. Aí eu perguntei assim, como engenheira, né? Sempre que veio assim, um trabalho, eu disse, por que estão modificando aí? Ele disse, por sua causa. Porque não tinha banheiro, não tinha toalete para mulher aqui. Porque todos os conselheiros eram homens. E as mulheres servidoras usavam os toaletes de perto de onde trabalhavam. Pois é. Então, eu fui muito bem recebida pelos
colegas homens naquele tempo. Portanto, sou muito grata. Muito grata. Felicíssima, obrigada. porque sou engenheira, viu? Felicíssima. Parabéns. Obrigada pelo depoimento. Fátima Có, é você agora. Tá bem. Olá, cumprimento aí as nossas parceiras, né? Bem como quem nos assiste. Sou Fátima Có, formada... Tem como você falar um pouquinho mais próximo do microfone? E também mais central, né? Ah, não, central tá bom. E assim, me ouve? Já até chamei aqui o apoio. Me ouvem bem agora? Então, Marcelo, só um instante. Deixa eu ver se tirando o microfone fica melhor. Só um instante. Deixa eu ver aqui. Ah, ela deve pôr fone de ouvido. Está ouvindo? Eu estou. Melhorou? Melhorou. Tá bom? Então, me ouve tranquilo, né? Então, sou Fátima Có, formada em engenharia desde 78, né? Acho que como todas nós, numa turma de 40, nós éramos 8 mulheres só. Não só, não só na questão de como presidente de CREA, de ter sido a primeira, né? Presidente de CREA em 97, 98 e 99, aqui no DF, na capital do nosso país, né? E acho que não só eu, como todas as mulheres engenheiras, na sua maioria, né? A gente teve fomos a bravadoras em diversas questões, né? E isso para a gente não pode ser esquecido, é uma história que nós vemos escrevendo há muito tempo, né? Como eu falei, antes mesmo de ser engenheira, em 78, eu já era aspirante, eu me formei na Universidade Federal do Espírito Santo, eu já era aspirante como estudante da Sociedade Espírito Santense dos Engenheiros, né? Sempre achei o caminho para ser muito apaixonada, porque se você me perguntar, muitas vezes já me perguntaram, como é que eu escolhi a profissão de engenheira? Eu disse, eu não escolhi, porque eu já nasci engenheiro, né? Uma paixão muito grande, e a paixão de saber que a nossa engenharia é realizadora. Eu sempre não... Eu acho que, desculpem, a utilidade de vida é nós termos resultados, não passar só por passar. E eu vejo a engenharia como grande profissão nesse sentido, né? Então, onde eu podia, para começar a obter resultados, eu envolvia de cabeça, né? Eu acho que nós temos que realmente, como pioneiras nesse processo, no sistema Consecreia, né? Parabenizo a Yara por estar realmente, Yara, viabilizando esse momento histórico de estar recuperando essa história. Não é fácil, né? Eu, como a Zélia, tive um convívio excelente. A Zélia sabe disso, tenho verdadeira admiração pela Zélia. Ela teve os 3 primeiros anos, né, sem a companhia, mulher única. No segundo mandato dela, eu estava no meu primeiro, 97, 98, 99. Nós nunca aceitamos a posição de musa, lembra, Zélia? Eles botar a gente como se fosse só para enfeitar. Eu fui logo grossa, cortei de cara, né? Não estou aqui de musa, quero minha opinião é igual a todo mundo. Isso foi muito, tudo isso eu e Zélia, né? Só tinha uma diferença, né? A Zélia com cuidado, muito cuidado com a pele dela, não gostava da noitada, não. E eu terminava a reunião e já ia para a noitada. No outro dia, 8 horas, nós estávamos na reunião, né, Zélia? A Zélia, não, eu tenho que dormir cedo. Bom, mas é isso, né? Eu acho que te parabenizo, Yara, nesse sentido de estar recuperando. Principalmente, precisamos avançar mais, né? Agora nós estamos aí com
mais de 200 mil profissionais no sistema, num universo de 1,2 milhão, quer dizer, são ainda menos de 20%, né, desse universo. Então, não podemos esquecer que está se fazendo essa história há muito tempo, né? Parar por aqui, no decorrer a gente vai ter que falar um pouquinho das vidas profissionais da gente, né? Essa coisa que nós somos realmente pioneiras. Primeiro que eu acho um grande diferencial, né? É que quando nós conseguimos chegar realmente à profissão da engenharia, isso ainda existe. Eu não senti preconceito nenhum na minha eleição. Isso aqui eu quero deixar registrado. Eu participei de um processo eleitoral, 5 candidatos. Eu, como mulher, única mulher, tive 63% dos votos. Então, como a Zélia, muito bem votada pelos homens, não foi uma... Tive também muitas mulheres nos apoiando, até porque acreditavam, né, assim, era uma história que a gente tinha escrito já no decorrer aqui em Brasília. Então, quando optamos concorrer, já tinha realmente um trabalho feito pela engenharia. Como conselheiro, eu fui conselheira desde 1981, quer dizer, não tinha nem 3 anos de formada, eu já fui conselheira do CREA-DF, e aí foi por diversos mandatos, né, que antigamente não precisava ter um interstício de espaço. Então, sempre trabalhando muito. E eu acho que é isso, né? São resultados que a gente tem, né? Reconhecimento do trabalho. Acho, viu, nossas colegas aqui, todas acho que passaram por isso. A diferenciação, a coisa que eu mais sinto assim, é muitas vezes a gente ter que trabalhar dobrado, né? Eu saía com 30, 40 processos para relatar no CREA-MDF, né? Enquanto que o conselheiro lá, não vou relatar não sei o quê. Então, quer dizer, é uma forma da gente mostrar a nossa competência, o nosso conhecimento, na maioria das vezes, é trabalhando dobrado. Então, era isso que eu queria deixar início, tá? E, mais uma vez, Yara, te agradecer por estar oportunizando esse momento. Imagina, essa live é extremamente importante para a Associação Brasileira de Engenheiras e Arquitetos. Eu sou presidente da Regional do Rio de Janeiro. A associação foi criada em 1937 pelas 11 primeiras profissionais de engenharia da, então, Universidade do Brasil, que hoje é a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Era uma precursora do sistema Confecrea. E é extremamente importante esse resgate da história. Isso mostra o quão eu discordo um pouco da Fátima, porque eu acho que não foi tão fácil. Elas não sofreram preconceito dentre os homens, mas a gente foi considerada há muito tempo como mulher, meio que a gente se via para secretariar, para redigir ata. A gente foi respeitada enquanto mulheres, e eles respeitavam a gente como mulheres. Mas, inclusive, a Fátima, a eleição dela em 97, não, foi em 99, não foi? A eleição para o CONF? Foi uma eleição muito... que ela chegou perto. Quer dizer, ela podia ter ganho aquela eleição. E o CONF nunca teve uma mulher presidente de CREA. Aliás, das 27, só perdemos em 2 capitais. Na capital só não tivemos como chegar no interior, mas na capital nós ganhamos dos 27, incluindo o Distrito Federal, nós ganhamos em 25. Hoje, são 6 as presidentes de CREA, as mulheres. Isso já é um avanço, mas é pouco, porque a gente tem mais de 200 mil mulheres no sistema. Então, a gente tem que chegar pelo menos 1/3 para poder... então, a gente tem que avançar no próximo para 9, e quem sabe a gente consegue a próxima presidente do Conselho Federal de Engenharia, uma mulher, que também seria uma grande conquista para nós. Eu queria apontar aqui e registrar a importância do trabalho do presidente Joel Krieger,
que é atual presidente do CONFIA, porque ele, estimulando o programa Mulher, que é um programa que tem nos 27 CREAs, ele está dando... Algumas mulheres estão se sentindo mais corajosas, principalmente as mais jovens, corajosas em buscar o seu lugar. A luta da mulher é uma luta muito grande e a gente precisa continuar, e ele está fortalecendo, nos ajudando a fortalecer e nos dando condições para o fortalecimento dessa luta. Isso que eu gostaria de registrar. Agora vamos passar para a nossa terceira presidente, Elexina Santos, engenheira civil, também do Rio Grande do Norte. Vamos lá, Elexina, por favor. Boa tarde a todas. Para mim é um prazer rever aqui agora a Zélia, a Lia, a Fátima Có. Realmente, a trajetória da gente, assim, cada uma é diferente da outra, mas sempre tem, né, determinadas coisas que são iguais. Mas a minha trajetória, principalmente, eu sou do interior, né? Meu pai era caçaco do Denox, vivia de cidades não, a gente vivia de sítio em sítio praticamente, que ele cuidava, né, dessa parte de açude. E aí, o meu estudo na época, né, de primário foi bem complicado, porque estava sempre se mudando. E aí, eu estou contando isso para dizer como é que veio a minha ideia, né, de ser engenheira. Uma das matérias que eu mais gostava de estudar, porque eu pegava o livro e estudava sozinha, era matemática. E eu gostava demais. E estudando em Macaíba, né, já tinha terminado o primário, já estava no ginasial, um professor, até hoje eu lembro, a gente estava fora da escola, quando ele disse assim, olha, você deveria fazer engenharia, porque você domina bem a matemática. Então, aquilo ficou na minha cabeça, e eu comecei, então, buscar, né, como eu chegar lá, porque não foi fácil a minha vida, né, para poder eu conseguir estudar. Meu pai não tinha nem o 5º ano primário, minha mãe analfabética, né, era um simples salário que ele tinha de funcionário Denox, e aí eu tive que começar a ensinar, por isso que minha voz até hoje é rouca, porque comecei a ensinar para poder me sustentar, também sustentar a família, e aí me formar em engenharia. E graças a Deus, cheguei lá, né? Antes quando fiz a faculdade, eu passei, né, estudei sempre em escola pública e passei numa Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Naquela época tinha 3 opções. Eu passei na primeira, que era a engenharia. E, graças a Deus, antes de me formar, né, assim, não tenho conhecimento muito com a sociedade, nessa parte política, nada. Sempre eu que ia atrás, estágio, essas coisas todas. Então, na faculdade, eu procurei um estágio, né, porque falaram que na Secretaria de Planejamento alguém tinha saído e tinha estágio, e eu fui lá para ver, né, já fazendo engenharia, procurar estágio. Só que me disseram, não tem estágio não, agora não tem não, só depois. Mas eu quis ficar mesmo sem ganhar, porque eu queria já, né, me entrosar para ver como é que era esse processo e para eu aprender, mesmo sem ganhar. E precisando. Eu ia para os meus estágios, ia dar aulas, porque eu pegava o ônibus e ia dar aula nas casas das pessoas, e fiquei, então, depois de 4 meses, eu fui efetivada como estagiária. Então, me formando, eu fui a primeira, eram cinco pessoas, né, que estagiavam lá na prefeitura e que estava terminando engenharia. Eu fui a única que imediatamente fui contratada. Agora, tudo isso pelo meu trabalho. Por isso que eu sempre digo, quando vejo uma pessoa que está estudando, gente, procure mostrar aquilo que você tem potencial e que você pode fazer. Então, diante do meu trabalho, eu fui contratada, né, como engenheira, e aí, depois de um tempo, eu fui, né, chamada pelos nossos amigos para me candidatar ao Sindicato dos Engenheiros, tá? Isso para poder chegar no CREA.
Então, me candidatei ao Sindicato de Engenheiros, tiveram 2 eleições, eu fui eleita, né, comecei a fazer trabalhos para os engenheiros e comecei a ser vista pela categoria, né? Zélia, na época, era justamente a presidente do CREA, né? Vocês vão ver que daqui por diante tem muita coisa que eu sigo a Zélia, é uma pessoa assim que me inspira. E aí, presidente do Sindicato dos Engenheiros, como eu fiz muitos trabalhos, eu busquei logo um plano de saúde para os engenheiros que não tinham, que tem até hoje, né? Foi isso que alavancou, foi isso que melhorou o Sindicato dos Engenheiros, que não tinha. Eu recebi uma salinha onde era uma coisa de datilografia ainda, né? Naquela época ainda não tinha computador, e um birô. Eu deixei o sindicato com um prédio com 7 salas, já tinha computador. Então, tudo isso fez com que eu tivesse a coragem de me candidatar e substituir quem? Substituir Zélia, né? Que estava como presidente. E aí, na eleição, né, graças a Deus, fui muito bem votada. Com isso, eu procurei melhorar cada vez mais a atuação do CREA junto aos profissionais e junto à sociedade. A gente aplicamos a engenharia pública, porque a gente via que a comunidade carente ela tinha grandes problemas, porque não podia pedir a licença na secretaria, por quê? Porque não tinha um profissional para fazer né, as suas plantas, para assinar, para orientar, e a gente aplicou a engenharia pública, né, que era justamente os nossos profissionais voluntariamente prestavam seu serviço à sociedade, e aí não cobrava o CREA, porque não poderia ser isentar de tudo, cobrava R$1 só pela RT. E eu fui buscar junto à prefeitura, para que a prefeitura também isentasse, né, essa comunidade de pagar aquelas taxas. Então, com isso, a gente fez... Sim, e eu queria lembrar, quando você falou na associação de engenharia, de engenheiros e arquitetas, né? Não é isso? A associação, né? É associação, não é isso? A Associação Brasileira de Engenheiras e Arquitetas, que você ficou na sua época. Eu tenho registro que a responsabilidade de criação da mesma no Rio Grande do Norte é sua. Era e é. Certo, então eu disse por quê? Porque esse projeto da engenharia pública eu busquei justamente da Associação de Sorocaba. Tudo que eu via lá fora, que via que dava para aplicar na nossa cidade, a gente fez. Então, fizemos a engenharia pública. A primeira vez que aconteceu aqui no Rio Grande do Norte, a FPI, que era a Fiscalização Preventiva Integrada, que nós fizemos, né, para proteger esses espaços públicos onde tinha muita gente. Então, com isso, não foi difícil a gente chegar num segundo mandato, também numa eleição muito disputada, que foi uma arquiteta, né? E nós ganhamos com 62% dos votos. Então, a gente continuou com um bom trabalho nisso. E uma coisa bem interessante foi que quando nós ganhamos a eleição, no final do ano a gente teve, né? Logo em seguida a gente teve a Semana da Engenharia em Goiás, onde a gente trabalhou demais lá em Goiânia, e no dia que eu chego, né, no aeroporto, que eu estou saindo do avião, que estou entrando no táxi, me liga o prefeito daqui, que eu não conhecia muito, só fui lá uma vez, pedi um espaço para o CREA lá em uma cidade de Caicó, e aí ele me chama me convidando para estar secretária, justamente da secretaria, que eu fui a primeira funcionária dessa secretaria. E foi muito difícil, porque eu tinha acabado de ganhar uma eleição, iria assumir em janeiro, e o prefeito me chamando para estar secretária. Uma secretaria onde Zélia também já tinha sido, né, secretária lá, por isso que eu digo, eu sigo o espaço de Zélia.
E aí não foi fácil, por quê? Porque a equipe, né, um dos profissionais que estava com a gente dizia que não, eu tinha sido eleito, tinha que ficar só no, só no CREA. Mas aí eu consegui convencer Lang, que na época, né, estava como presidente, conseguiu me convencer de que isso era uma demonstração que a engenharia estava sendo vista pela cidade, tá certo? E aí, gente, eu passei 3 anos como secretária e como presidente do CREA. Não foi fácil, mas vencemos, né? É, falando aí, assim, como Zélia ficou sozinha 3 anos como presidente, né, e nas reuniões de Confeia, mas ainda ficou 3 anos com Fátima Cor. Eu vim em seguida, porque Fátima tinha renunciado para se candidatar para o Confeia, e aí eu passei 6 anos só eu de mulher, né? Os 26 homens e só eu de mulher. E mesmo assim, como você já falou, Yara, eu fui escolhida, né, por eles para ser coordenadora do Colégio de Presidente. E isso, para mim, é uma grande honra, é uma grande alegria. Assim, eu fico muito feliz por ser engenheira, por ter dado essa contribuição para os profissionais da engenharia, por ter dado essa contribuição para a sociedade, porque, como Zélia falou, nós estamos ali para proteger, né, a sociedade, fazendo com que quem esteja ali assinando aqueles projetos seja um profissional habilitado. Então, acho que se ainda tiver mais tempo, depois eu conto mais. Mas não tive nenhuma discriminação em nada. Eu queria lembrar aqui, que eu fiquei sabendo essa semana, que a terceira presidente de CREA do Rio Grande do Norte é a Ana Dalgisa, que agora está em segundo mandato no Rio Grande do Norte. Quer dizer, durante esse tempo todo, só homens entraram. Então, também é uma vitória. Ela é do Sinduscom, do Rio Grande do Norte, está fazendo um belo trabalho lá e está conseguindo. Eu vi ela falando no Colégio de Presidentes, quer dizer, o avanço do Rio Grande do Norte também tem sido muito, muito grande. Parabéns para ela. Tá, vamos passar agora, obrigada, Elexina. Vamos passar agora para a Lia Sá, engenheira civil, que foi presidente do CREA do Distrito Federal de 2003 a 2005. É isso? 2005 a 2008? Deixa eu falar direito, porque eu já me confundi aqui. Tá? Fala aí, Lia, por favor. Boa tarde a todos. É que você está emocionada, Yara. Enquanto vocês falavam, eu estava aqui pensando e relembrando da minha vida, né? Então, me trouxeram muitas recordações. E aí, quando a Elexina saiu, eu entrei no outro ano, né? Também fiquei 3 anos sozinha no Colégio de Presidente. Por que eu decidi ser engenheira? Quando eu era criança, eu tinha 3 sonhos. Um sonho era ser dona de sorveteria para tomar sorvete de graça. O sonho era dar a volta ao mundo com a mochila nas costas. E outro sonho era construir prédios. Eu tinha um amigo, eu era criança, e ele tinha no quintal da casa dele, ele estudava engenharia, e o pai dele construiu uma casa para ele de madeira chamada Coruja. E eu achava assim fascinante uma régua T e uma prancheta. Então eu ficava olhando e ele ficava me ensinando, né, o que fazer. Só que aí eu estudei ciências biológicas, meu pai e minha mãe achavam que eu ia ser médica. Quando chegou no último ano, eu conversei com esse meu amigo para ele me explicar o que é que ele fazia com aquilo que me encantava tanto. E ele me explicou. E eu resolvi estudar para o vestibular, porque eu estudava ciências biológicas, estudar para o meu cursinho de vestibular e fazer engenharia civil. E o mais interessante, que ninguém acreditava que eu estudava engenharia. Todo mundo perguntava para mim se eu estudava escola técnica, porque eu sempre aparentei ter uma idade menor do que eu tenho, né? Mas aí eu sofri, e aí, como a Elexina, a primeira coisa que eu quis foi estagiar. Procurei um estágio
cheguei 9 horas da manhã no estágio. O dono da empresa disse assim: o que você sabe fazer? Eu disse: não sei fazer nada, mas eu aprendo. Ele me deu uma máquina daquela de rodar, né, que tinha uma bobina, e pediu para eu fazer uma conta do orçamento. Deveria ter uns 500 itens no orçamento. Quando eu estou no 20º, quebra a máquina. E aí eu fiquei lá fazendo as contas na mão. Chegou 3 horas da tarde, ele chega, vai na minha sala e diz assim: você ainda está aqui? Eu digo: estou. E você não acabou de fazer? Não. Por quê? Eu disse: eu quebrei a máquina. Aí ele falou para mim assim: você me pediu estágio e aí quebra a máquina? Então você está me devendo. Choro. Chorei até. Aí ele disse assim: você já comeu? Eu disse: não, ainda não comi. Chamou a secretária, mandou pagar o lanche. Eu lanchei, me chamou na sala dele e dizia: e aí, como é que você vai pagar a máquina que você quebrou? Eu disse: vou pedir dinheiro para o meu pai para pagar a máquina. Aí ele me disse uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ele disse: você quebrou a máquina, mas eu vou te contratar. Porque você é uma pessoa perseverante. E eu tenho certeza que tudo aquilo que eu entregar na sua mão, você vai fazer. E você não vai sossegar enquanto você não terminar. E eu tenho isso até hoje comigo. Quando alguém me pede uma coisa para fazer, eu não sossego enquanto eu não concluo. Então, aí comecei a estagiar. Um belo dia eu descubro, nós éramos 5 estagiários, eu era a única mulher, que os homens ganhavam mais do que eu. E eu não entendi por que eles ganhavam mais do que eu. Aí teve uma festa, onde o presidente da minha empresa foi e eu estava. Ele chega perto da minha mesa e diz assim para todo mundo: essa aqui é a minha melhor estagiária. E aí foi naquela época que tinha aquele personagem do Chico Anísio, que ele falava: e o salário, ó? Eu disse: e o salário, ó? Todo mundo riu. Ele disse assim: como assim? Aí eu não falei nada, e os meus amigos que conheciam ele disseram assim: é porque ele é estagiária que ganha menos na sua empresa. Ele disse: é verdade? Eu disse: é, sim, senhor. Então, 2 horas da tarde, isso era um sábado. Segunda-feira, esteja na minha sala. Quem disse que eu dormi? Não dormi, passei mal. Chegou na segunda-feira, quando eu entro, estava a moça do Recursos Humanos lá. Aí ele disse: quer dizer que a senhora ganha menos? Eu já mandei averiguar. E eu fiquei calada. Ele disse assim: o pior que é verdade. Então, eu vou lhe aumentar e a senhora vai ganhar que nem os homens, porque o seu trabalho não é diferente. E eu já determinei, eu não sabia que na minha empresa as estagiárias mulheres ganhavam menos do que os homens. Então, essa foi a primeira luta. Naquele momento, eu não sabia que era preconceito, entendeu? Então, a minha luta começou assim. E aí eu mudei para Brasília, porque eu me formei na Universidade Federal do Pará, sou do Norte, sou, com muito orgulho, amazônida, não é? Aí eu vim para Brasília em 1986, entrei como conselheira do CREA. Primeiro fui para o sindicato, entrei como conselheira do CREA em 99, quando Fátima estava saindo. Eu entro como conselheira, e aí em 2004 foi quando nós conhecemos Yara. Eu fui eleita a primeira mulher coordenadora nacional de uma Câmara de Engenharia Civil. E naquele ano, os meus colegas me incentivaram a me candidatar a presidente do CREA. E eu disputei na coordenação nacional com 4 candidatos. E eu ganhei. E aí aquilo me incentivou a lutar. Todo mundo, vai que você ganha. Aí eu cheguei em Brasília, entusiasmada com aquilo. Conversei, né? A Fátima era do meu grupo, daqui do Distrito Federal, o pessoal do sindicato, todo mundo, a gente se reuniu, obtive o apoio e eu fui eleita. À época, eu concorri com 2 candidatos, né? E acabei vencendo. E aí, eu sou uma pessoa que eu tenho mania de perfeição. Como ser presidente do CREA? Apesar de trabalhar na Companhia de Saneamento do Distrito Federal, onde eu sou aposentada, eu resolvi fazer um curso de pós-graduação na Fundação Getúlio Vargas,
de administração empresa, né? Aprender a ser o que é ser uma executiva. Aí eu fiz, em 2005, o curso de pós-graduação. No final de 2005 foi a eleição e eu entrei em 2006. Agora, uma das coisas que eu acho que é um dos legados meus para as mulheres, enquanto presidente do CREA, que em 2007 eu descubro que para nós mulheres termos aquele desconto de 90% na anuidade, a gente tinha que completar 35 anos e 65 anos. Então, nós apresentamos uma proposta no Colégio de Presidente para que a mulher passasse a ter o benefício com 30 anos de serviço e 60 anos. Então, foi a partir de uma proposta nossa do CREA do Distrito Federal que passou a vigorar esses descontos para as mulheres. Poucas pessoas sabem disso, eu acho que eu nunca comentei com ninguém, então eu lembrei desse detalhe. O mais a gente conversa durante as nossas discussões, e eu estou muito feliz, Yara, e parabenizo, porque eu acho que nós aqui semeamos, né? E muitas mulheres, eu acredito, que vieram depois de nós, estão colhendo fruto da semente que nós semeamos. E eu acho muito interessante, da mesma forma que a Ana Dalgisa é a terceira mulher no Rio Grande do Norte, a Fátima Có também é a terceira mulher aqui no Distrito Federal. Então, o Rio Grande do Norte e o Distrito Federal são os estados, digamos assim, que mais apoiam as mulheres para presidente do CREA, e eu acredito que a gente esteja de parabéns, né? E parabéns também aos profissionais, tanto do Rio Grande do Norte como do Distrito Federal, por apoiar as mulheres na presidência do CREA. É isso que eu tinha que falar. Só corrigindo. A Fátima foi 2 vezes a primeira mulher, né? Não, foi uma vez que ela, no segundo mandato, ela foi para o Cônsul, né? Foi batalhar pelo Cônsul. E agora ela está no segundo mandato na segunda leva, né? Então, na realidade, é o terceiro mandato da Fátima frente ao CREA. E que também é um mandato extremamente importante, porque ela também está fazendo um trabalho junto às escolas. Eu acho que isso é uma iniciativa muito interessante, muito importante. Eu vejo algumas das reuniões do Colégio de Presidentes que eu assisto, que as mulheres têm um diferencial, entendeu? Muito grande em relação à atuação dos homens. E a me anima muito que a gente tenha um crescimento no número de mulheres e mantendo a qualidade que a gente tem. Eu vou abrir, e eu entendo também que essa live é super importante, porque as meninas, as mulheres mais jovens que estão fazendo parte do sistema, elas desconhecem essa história. Então, eu acho que é importante até no sentido de animá-las para essa trajetória, para essa estrada que a gente ainda tem muito a conquistar. Agora eu vou abrir para vocês sem ordem, uma desordem organizada. Quem tem interesse em falar primeiro, enfim, vamos abrir. Eu só vou lamentar que a gente está sem o chat. Então, com isso, a participação do público ela não está podendo acontecer. E nem a nossa junto o chat está apagado, não sei por quê. De repente, o pessoal da informática consegue habilitar o chat para a gente dar continuidade, mas não sei se vai conseguir. De qualquer forma, a live vai ficar gravada no YouTube, a gente vai divulgar, e eu agradeço imensamente a vocês, porque, para mim, inclusive, está sendo eu estou aprendendo muita coisa com vocês. Vamos lá. Quem se habilita? Eu, Zélia. Zélia? Então vamos lá, Zélia. Deu para notar que eu sou menos com o poder da palavra, né? Então, não é verdade. O seu depoimento foi extremamente brilhante. Então, você tem o poder da palavra, sim.
Eu esqueci de dizer que tinha compartilhado o segundo mandato com Fátima. E, para mim, na época, era zero. Aí Fátima chegou, virou 100%, então eu me sentia um meio de mulher. E a outra coisa que eu esqueci de falar sobre o meu desejo de ser engenheira. Eu não sei como chegou, mas eu comecei a perceber que quando eu criança, pré-adolescente, que eu sabia que aquele que não tinha nenhuma mulher ainda aqui, né? Que aquela pessoa, aquele rapaz fazia engenharia, eu já achava que ele era diferente dos outros. E um tão bonitinho quis paquerar comigo, mas eu disse, como é que um quase engenheiro quer paquerar comigo? Para você ver como eu achava que ser engenheiro era supremo. E como eu sou bem mais velha do que vocês, na minha época tinha uma coisa que era demais. Chegavam dizendo, mulher não tem cabeça para matemática, não é ótimo isso, não? Mulher não tem cabeça para matemática. E como eu era matéria, as colegas que naquele tempo não tinham classe mistas, homens e mulheres, era só mulher e, rapaz, e menino e outro. As colegas iam lá para casa para ensinar matemática, olha aí. Então, eu sentia que eu queria engenharia. Pronto, decidi. E um grande colega, pessoa conhecida minha de infância, adolescente, eu quase colando o grau também, ele chegou um dia para mim, Célia, eu estou quase. Eu digo, por quê? Porque hoje é que eu soube que você faz engenharia. Aí, por quê? Eu pensava que você fazia filosofia. Se eu tenho cara de filósofa, ela disse, não, porque eu sempre achei que mulher não tinha cabeça para matemática. Eu digo, olha, meu filho, pois eu saí com essa cabeça. Pronto, o que eu queria falar desordenadamente era isso que tinha esquecido de dizer no início. E que me sinto muito honrada, porque um dia a Alexina chegou para mim, eu disse, Alexina, eu vou sair de tudo. Ela disse, não faça isso não, porque eu estou sempre seguindo seus passos, você não vai mais abrir caminho para mim. E eu sou, como disse, funcionária do DR, fiz uma especialização juntamente com a Alexina, que foi, nós somos especialistas em gerenciamento de transporte de massa, que é gerenciar o transporte público de passageiros. Eu queria complementar isso. Eu quero complementar aqui o de Zélia, que eu segui, né, tanto na secretaria, como no CREA, como também na Mútua, né? Zélia foi coordenadora da Mútua e eu também passei 2 mandatos também em disputa, ganhamos em todas elas e fomos coordenadora da Caixa de Assistência dos Profissionais da Engenharia. Então, e tem mais outras, Zélia. Zélia, quando estava presidente do CREA e eu estava no Sindicato dos Engenheiros, ela me convidou para ir por Rotary, né, que ela era rotariana e me convidou. E eu fui participar também do Rotary, ela foi presidente, né, no mandato lá do Rotary, e eu fiquei. Só que quando depois eu vim para o CREA, eu passei um tempo sem poder estar também dando esse apoio ao Rotary, e aí saí. Só que depois eu voltei para o Rotary, né? E hoje eu quero participar para vocês que agora, em julho, eu estarei assumindo a governadoria do Distrito 4.500 do Rotary, que pega Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. Então, são 2 estados e eu vou estar assumindo agora em julho. Mais um passo seguindo. Zé, continue abrindo aí caminho para seguir, viu? Agora eu quero lembrar, a Alexina falou da Mútua. A Mútua, Alexina, eu quando fui entrar na Mútua, outra coisa interessante, as multas regionais era sempre coordenador. Nesse ano, que foi em 2007,
já foi eleição para diretor-geral, para a diretoria da MUT, que foi quando eu fui eleita diretora-geral. E a Alexina, que foi logo depois de mim, também foi diretora-geral, e não coordenadora, porque já É tinha... diretora-geral, isso mesmo, Zé. Obrigada. E agora, Fátima? Bem, eu levantei a mão aí, vou até tirar aqui, Tá. mas já que eu estou com a palavra. Isso. Eu só queria realmente aproveitar a brecha aí colocada pela Zélia, né, da questão dessa fama que nós, mulheres, não temos cabeça para matemática. Isso é uma realidade que a gente passa, né, esse tabu que passam para nós, né? E é dentro disso que eu entendo plenamente que é um subcondicionamento, tanto familiar como profissionalmente, né? A gente chega a assustar, né? E eu até tenho um exemplo que eu tentei não passar esse tipo de coisa para minha filha, né? Mas ela que pediu arrego, né? Porque ela foi para a área de saúde e falou: olha, mãe, eu gosto disso aqui, e aí eu não insisti mais que ela fosse engenheira. Mas eu sempre, né, exercitava essa função. Por que eu digo que é condicionamento? Eu, pelo menos, venho do histórico que minha mãe, em 1940, queria ser engenheira. Então, somos 6 filhos, né? Desses 6 filhos, somos 3 engenheiros, né? Um agrônomo, o caçula é agrônomo, um engenheiro mecânico e eu, engenheiro civil. E ficou claro que ela não diferenciou, de modo até que quando a minha irmã, após a mim, mais nova que eu, ela passou para assistente social, mamãe fez a maior confusão, né? Dizendo, mas sua nota dava para passar em engenharia, pelo amor de Deus, porque você não fez engenharia. Quer dizer, ela sempre valorizou, e somos 4 mulheres, né? Então, não houve esse subcondicionamento, e por isso que eu sempre me achei a própria engenheira, né? Nunca pensei em fazer outra carreira. E é dentro disso, dessa vida que eu vivi, né? Que, como a Yara colocou aí, que eu tenho buscado essa ida nas escolas, né, para mostrar o que é a engenharia, para não deixar essas meninas condicionadas, porque nós já somos 200 mil, mas ainda somos poucos. E eu não tenho nem dúvida que quando nós tivermos 50 para 50, né, e vocês sabem que nós reduzimos esse percentual quando os arquitetos saíram do CREA, né? Porque quem aumentava esse índice era a arquitetura, porque a arquitetura hoje já está 50 para 50, até mais, eu acho. Né? Então, eu acho que a gente tem que permanecer em vigília, né? E é esse o trabalho que eu estou buscando. Agora, um dos grandes ações que nós estamos no programa Mulher é exatamente mostrar, desmontar esse subcondicionamento de que nós não somos boas de matemática. Né? Isso é um absurdo, né? E como isso acontece? Você pega um livro de matemática, vê quantas gravuras lá tem de mulher estudando matemática ou fazendo conta. Agora, quando tem dando aula, com certeza vai ser uma mulher ainda caracterizada com sua saia, não sei o quê, porque acha que nós temos a tendência a ser ou enfermeira ou professora, nada contra essas profissões, né? Mas é raríssimo você encontrar uma gravura, até hoje, de uma mulher fazendo conta ou, né, sempre é um homem. Por isso que eu busco, inclusive hoje, não estou sendo contra o homem, mas toda a minha campanha de publicidade eu sempre faço questão de ter um homem ou uma mulher para ver que estamos de iguais para iguais. Então, é fundamental que a gente fique nessa vigília, né? Porque não parou por aí, não vai parar. Eu me sinto assim confortável de falar isso, como eu citei, de 6, né? Nós somos. Né? E no mesmo pé de igualdade, a gente é respeitado. Então, é um processo que a gente vive desde criança. E isso é que nós temos que trabalhar. Tá? Eu queria realmente aproveitar só finalizando assim, um pouquinho dessa experiência, outra coisa que nós, mulheres engenheiras, nós temos, e eu gostaria de fortalecer isso aqui,
como a gente se posta perante a qualquer tipo de ação. Até mesmo, eu digo assim, por exemplo, nós éramos 28 engenheiros na construção do metrô aqui de Brasília. Só eu de mulher. Eu vou citar um exemplo assim. É essas coisas que eu digo, que a gente tem que ficar alerta. O que aconteceu? Quando marcou, nós éramos 28, todas essas situações nós passamos, não tem banheiro, você imagina. Aí marcou-se de reconhecer o percurso. Andamos um dia todo, de manhã e de tarde, na mata, né, para reconhecer o percurso por onde o metrô ia passar. Né? Logicamente, eu nunca tive receio de fazer isso, mas aconteceu que nesse dia morreu o pai de um grande amigo meu. O que eu fiz? Falei para ele, olha, sinto muito, meu amigo, te considero e tudo, mas não vou poder ir no enterro do seu pai. Não posso, porque hoje é a visita de reconhecimento, e se eu, a única mulher de 28, não for, não vai ser visto que foi em relação a uma consideração de amizade, e sim que eu corri da raia. Né? Podia ser qualquer um dos outros 27 faltar, mas a Fátima, mulher, não podia faltar. Né? Então, são essas coisas que a gente realmente tem que fazer o diferencial, ele entendeu, né? E a gente tem que agir de maneira... Não dá para eu ir, por exemplo, eu fiscalizei muito túnel, né? Eu sabia que tinha, vocês acho que também sabem, né? Um temor de mulher dentro de túnel. Aí eu fui entender por quê. Eu falei, meu Deus, o povo me olhava, como eu era fiscal, me olhava de banda quando entrava no túnel. Aí eu falei, mas por que isso, gente? Fui procurar saber. Não era mulher em si. É porque um dos túneis, há muitos anos atrás, com a visita de um padre, né, para benzer o túnel, a batina do padre prendeu em alguma coisa e explodiu o túnel. Então, o problema era a saia. A mulher lembrava a saia, e então ficou achando que antigamente, então, que se usava a saia mais longa, né? É lógico que eu não entrava num túnel de saia de jeito nenhum, né? Então, até para quebrar o medo desse povo todo. Né? Então, eu entrava de minha calça jeans, minha botina. Então, são essas coisas que a gente vai quebrando, né? E aí entrei 1, 2, 10 mil vezes e nunca aconteceu nada. Então, a gente tem que ter essa, digamos assim, qualidade maior da mulher engenheira: coragem e perseverança. É isso aí, por enquanto. E o que deve ser exigido é respeito, né? Que é o que a gente quer. Agora, eu vou só lembrar uma coisa que vocês me lembraram, que em 2003 eu fui conselheira federal. E no plenário, eram 6 mulheres. Em 2003, e tem alguém mais com o microfone ligado, Lia e Elexina. Está dando ruído aqui. Então, éramos 6 conselheiras federais. E isso foi muito... E o Lang não fazia essa distinção. Ele que era o presidente do CONF. Então, isso foi muito interessante, que a gente pôde ocupar os espaços sem nenhuma manifestação de machismo. E hoje, com o Joel à frente do CONF, ele também valoriza, estimula, e ele agora, né, nesse último encontro de lideranças, que é um encontro que tem todo começo de ano, que vão as grandes lideranças de todos os CREAs, são eleitas as coordenadorias nacionais, coordenador do Colégio de Presidentes, coordenador do Colégio de Entidades Nacionais, uma reunião com as precursoras, e este ano, de forma inovadora, ele criou meio que um colégio de presidentes de mulheres. Então, todos os estados têm o seu programa Mulher, e aí todas tiveram lugar. Foi feito no mesmo formato, inclusive. Tem um comitê gestor, que é nacional, e os comitês gestores estaduais. Dentro desses comitês tem a coordenadora. Então, foi feito uma mini, como se fosse uma reunião do Colégio de Presidente, com as 27 coordenadoras do Programa Mulher de cada estado. E foi um avanço também que a gente teve
palestras técnicas, e foi muito interessante como conquista para as mulheres. Eu vou passar a palavra para a Lia, né, Lia? O que você vai falar mais? É verdade. Ora, eu ficaria falando aqui a noite inteira. Mas eu estava lembrando de uma coisa. Quando eu chegava na reunião dos colégios de presidentes, era muito engraçado, porque as pessoas, a área de comunicação dos CREAS, achavam que eu era esposa de algum presidente. Então, no outro dia, quando iam organizar as visitas, iam atrás de mim. Aí viam que eu não era a esposa de ninguém, eu era a presidente. Então, isso gerou, muitas vezes, muitas coisas engraçadas. E da mesma forma, Elexina, assim como você segue os passos da Zélia, a Zélia vai de alguma forma abrindo caminho, a Fátima também aqui, né? Onde ela vai, ela me chama. E ela me chamou para trabalhar junto com ela no serviço de limpeza urbana, na Secretaria de Habitação e agora no CREA. No CREA, hoje eu ocupo a Superintendência Técnica e de Fiscalização. Então, isso se chama o quê? Sororidade. Uma abrindo os espaços para as outras, né? Então, isso que nos torna forte, isso que nos dá coragem, isso que nos dá perseverança. Então, a gente, como mulher, nós temos que fazer o nosso papel, mas esquecendo que atrás da gente tem outras mulheres também tentando galgar, chegar ao nosso nível, e às vezes elas precisam de uma fonte, digamos assim, inspiradora. Então, eu vejo aqui que nós temos 4 mulheres que nos inspiram. Mas tem um detalhe que eu não tive nunca, viu, Yara? A oportunidade de falar, né? E quando eu pensei em falar, eu fui assim totalmente tolhida. Em 2006, houve em Brasília o Congresso Mundial, foi o 3º Congresso Mundial dos Engenheiros, com a participação de 40 países, e no plenário do CREA só tinha uma conselheira federal técnica em edificações, e a FEMOI é de engenheiros. Então, eu fui a coordenadora desse Fórum Mundial de Mulheres, com a participação de 9 países, né? Só não veio, por exemplo, de uma mulher do Egito. Engraçado que o marido dela só deixava ela participar se nós mandássemos passagem para ele, porque a mulher egípcia não viaja sozinho. Então, a gente aprendeu muitas coisas. Por exemplo, nós, mulheres engenheiras, os nossos problemas são iguais em todo o mundo. Só muda o espaço geográfico. Então, na Índia, no Canadá, em Cuba, Japão, China, no Kuwait, né? Estados Unidos, Inglaterra, França, de todos esses lugares vieram mulheres onde elas puderam apresentar. E eu tive, né, a felicidade, não sei se você lembra, Yara, mas a gente dividiu em 3 salas com 3 temas, onde eu convidei a presidente Fátima, a presidente Zélia e a presidente Alexina para coordenar os trabalhos nessas salas. Então, fiquei muito feliz, foi um sucesso, né? Esse nosso evento, tanto que no outro ano, em 2009, a Associação de Mulheres Cientistas de Portugal me convidaram para proferir uma palestra lá em Lisboa, né, em função do evento que a gente tinha realizado aqui. É engraçado que tinha um diretor da FEMOI, que tinha sido ex-presidente, que ele me desafiou se eu ia realmente conseguir trazer mulheres de outros países, se eu ia dar conta de fazer esse fórum, de coordenar esse fórum. E no último dia, ele olhou para mim e disse assim, Barbosa, porque ele me chamava de Senhora Barbosa. Senhora Barbosa, realmente, a senhora é uma mulher de coragem e cumpriu o que prometeu. Então, eu acredito que nós, mulheres, como falou a Fátima, nós somos corajosas. Mas muitas vezes vem uma vozinha que diz assim, não vai que não vai dar certo. Como que não vai dar certo? Se a gente não tentar, se a gente não ir à luta, nós nunca vamos ver se vai dar certo. Pelo menos, se não der certo, a gente tentou. Entendeu? Então, eu me acho uma pessoa perseverante e eu vejo que vocês também são pessoas
são mulheres de coragem, né? Mulheres perseverantes. Então, que as nossas colegas engenheiras que estão nos assistindo, eu diria o quê? Perseverem, vão à luta, porque se nós chegamos até aqui, com certeza absoluta, vocês também chegarão. É isso, Yara. E contem conosco, que nós estamos aqui para apoiar, enquanto estivermos presentes, nós as apoiaremos, e a sororidade faz parte das nossas vidas. Eu queria lembrar aqui uma outra coisa, foi que quando em 2003 ainda era pequeno, eu estive na China, na Tunísia, tudo a gente estava defendendo a vinda do Congresso, né, a sede do Congresso Mundial para o Brasil. E as mulheres nos apoiaram. Então, foi um trabalho muito, muito interessante, que houve apoio das mulheres. Tá? E eu queria guardar aqui, colocar para as mulheres mais jovens, e lembrar uma frase que a Ruth, da Bahia, porque as mulheres da Bahia também são muito aguerridas, né? E a Ruth, outro dia, disse o seguinte: estamos cansadas de usar roupas bonitas, sapatos altos, maquiagem, bolsas bonitas e irmos para os eventos aplaudir os homens. Então, eu acho que isso tem a ver, porque grande parte é isso que acontece quando nos eventos nacionais. Então, eu acho que também é uma coisa interessante para a gente dizer para essas mulheres. Vamos lá, senhoras. Vamos finalizando, mas vamos cada uma deixando a sua mensagem final. Zélia, começando por você. Eu quero realmente agradecer, dizer da minha enorme alegria de estar revendo, porque faz certo tempo que eu estou fora do sistema, e convocar, como você mesmo disse, todas, especialmente Fátima, que está indo às escolas, que as mulheres jovens ou engenheiras da minha idade que ainda desejam ser conselheira, serem presidente do conselho, por que não? Agora, Tá sem som, Zélia. Tá sem som aí, você bateu em alguma coisa. Continua sem som. será que é aqui? Está ouvindo, não, né? Porque Voltou, Zélia, voltou. faltou. Sim. Eu estive no CREA agora no dia 8 e concluí dizendo que as engenheiras, qualquer engenheira, mesmo que seja da minha idade e que tenha desejo de ser conselheira estadual, de ser conselheira federal ou até presidente do CONFEA, a gente do Nordeste chama CONFEA, viu? Do CONFEA, que se candidata, e dei como exemplo Fátima. Se Fátima, que tem que ser uma referência para nós, que Fátima não foi eleita, mas se ela não tivesse candidatado, não sabia até hoje, né? Estava com aquele desejo, por que eu não saí, por que eu não fui candidata, né? Então, que as mulheres, as engenheiras, se candidatem. É maravilhoso. É uma coisa que transforma nós. Ser conselheira e presidente de CREA e de entidades é importantíssimo. E eu quero deixar, quem sabe se nós não teremos esse ano próximo a candidata a presidente do CONFER. Eu lanço aqui já que a gente precisa se articular, né? Nós 5 que estamos aqui, e Yara também, nós 6,
E quem estiver ouvindo, vai que tem alguém aí querendo ser candidata, eu não quero nem olhar para ninguém, viu? E a gente, e a gente começa a ver a possibilidade da campanha, para com fé, né? E para o CREA, que todos os 26 CREA, o Distrito Federal, tenham candidatas a presidente dos CREAs. Certo? E quero louvar e dizer a essas jovens que estão estudando ou saíram da engenharia agora, que tudo é mais fácil. Eu quero só lembrar uma coisa, no meu tempo, né? No meu tempo, quando nós tínhamos um filho, nós só tínhamos 2 meses de licença. Quando o meu segundo filho nasceu, eu estava no trecho, na estrada. Eu não fui com 2 meses, porque tirei um de férias. O meu recém-nascido ficava em casa e a mãe, a 50 quilômetros de distância, o dia todo. E eu, num asfalto, na maior seca do século XX. Agora, aquilo para mim era natural, fazia parte da minha vida, né? E eu fazia com amor, eu amava estar lá como engenheira, então era difícil fisicamente, mas intelecto para mim. E, Fátima, com relação à mulher, não tem cabeça para matemática, desde que eu me entendi de gente que eu soube, que eu senti que era um preconceito, ou seja, nós mulheres não éramos inteligentes suficientes para raciocinar, porque a diferença grande entre a área tecnológica e as demais áreas, todas são importantíssimas para a humanidade e para a vida humana, é que a área tecnológica, quem de vocês precisou decorar alguma coisa para levar para a prova? Nós tínhamos que levar o nosso raciocínio para quando chegasse lá, aquele probleminha que tivesse lá, nós fôssemos capazes de saber como sairia da dificuldade que era resolver. Então, antigamente não se deixava as mulheres fazer nada, nós não conseguíamos mostrar que éramos capazes suficientes de termos um raciocínio lógico e inteligente. E agora estou encerrando mesmo e agradecendo. Sou muito feliz em agradecer a Deus por tudo que Ele me fez passar ao longo da minha carreira de engenheira. Muito feliz. Atualmente sou engenheira aposentada, certo? Mas, olha, só não deixei de ser engenheira, não. Porque eu fosse, você está aposentada? Eu disse, não, sou engenheira. Agora, não trabalho mais com engenharia nesse momento. Pode ser até que ainda volte a trabalhar. Tchauzinho. Obrigada. Obrigada, Zélia. Vamos lá, Fátima, sua mensagem final. Final, né? Bem, eu vou tentar aqui, porque são muitas coisas, né, para que a gente tem que falar nesse momento, mas tentar reduzir, respeitar o tempo, né? Primeira coisa que eu gostaria, assim, eu sei que todas vocês e todas que participam como conselheira do Sistema Contra a CREA Mútua, é de termos vigilantemente o cuidado de sabermos que somos espelho, né? Somos pioneiras, então eu fico muito feliz, né? Aqui em Brasília a gente entrega a carteira presencialmente, agora com a pandemia a gente faz uma reunião, uma live, né? E coloca. Mas, assim, é muito lindo as pessoas, quando a gente tinha o poder, podíamos, né, antes da pandemia, cumprimentar, e todas, era rara mulher, que eu falei, mas de onde você conheceu? Eu só estou 3 anos. Não, a história da gente é acompanhada. Então, eu digo, não só nós 5 aqui, né, como qualquer colega que esteja à frente, nós somos espelhos. Então, temos que estar vigilantes, não querer procedermos
com brutalidade, com competição, com rasteira, que infelizmente, com a politicagem que existe no sistema. Nós temos que fazer o diferencial, né? Somos vistas e temos que continuar sendo vistas com bons olhos. Então, a primeira coisa que eu queria deixar é nesse sentido. A gente não precisa igualar com comportamentos que a gente não concorda. Não é aí que a gente vai sobressair, hipótese alguma. Temos que sobressair fazendo o diferencial e temos que ter isso em mente. Somos espelho e continuaremos, temos que saber de todo tipo de comportamento nosso é observado, tá? Então, isso é coisa. E segundo recado que eu quero deixar aqui é que é uma até muito falado hoje em dia, né? Como a Zélia falou, eu estava a 50 quilômetros do meu filho, mas era uma opção minha. Então, mulher tem que estar onde ela quer. Tem que ser limitado. Ah, não, aqui estrada não é lugar de mulher, não vai ter as instalações adequadas, túnel de metrô não é lugar de mulher. Que isso, gente? Nós temos que estar onde queremos. Se eu fizer uma opção, que eu não quero sujar meu sapato, que eu quero ficar no escritório, tem que ser respeitado. Mas se eu quero botar uma botina e botar o pé na obra, tem que ser respeitado, né? Então, a opção é nossa. Ninguém tem que dar a nossa opção. A opção é nossa. Então, era isso que eu queria deixar. Tanto esse recado de onde nós temos que estar é para qualquer profissional e para nós, conselheiras, presidentes, atuantes, né, realmente na área do sistema, tenham isso sempre presente. Somos espelhos e temos que assim proceder. E proceder para sermos vistas cada vez mais com bons olhos, com credibilidade, honestidade, o perfil da mulher, que é uma mulher que sabe enfrentar situações sem bater boca, sem precisar ficar nervosa. Se chorar, chora, é o normal que os homens também chorem, tá certo? Mas não vamos nos influenciar e nem acomodar. Era isso. Muitíssimo obrigada, Yara, e a todas as companheiras que aqui fizeram, né? Mais uma vez, se isso for assistido por 1, 2, 10, que servir de exemplo, tem que seja para uma, já valeu a pena essa live hoje. É isso que eu penso, né? De pouquinho em pouquinho a gente vai chegando lá. Muitíssimo obrigada a todos, tanto a vocês, colega, quem nos assiste, e a Yara, mais uma vez, eu agradeço. A gente agradece a você, Fátima. Belo depoimento. Vamos lá, Alexina. Você agora. Bem, eu acho que foi muito interessante esse momento, Yara, e eu quero lhe agradecer, né, porque, primeiro, a gente ter se encontrado depois de muito tempo, né, esse encontro mesmo virtual, para a gente, isso é muito importante. E fazer a gente reviver, né, boa parte da nossa história, porque aqui a gente contou pouco, né? Não tem como, num momento só desse, a gente passar tudo que a gente vivenciou. Então, isso eu lhe agradeço, foi uma ideia fantástica, né? Eu acho que deverá ter também com outras mulheres, mesmo sem ter sido a primeira, segunda, terceira e quarta, né? Teve outros presidentes do CREA, né? Dentro, eu não sei quantas até hoje já foram presidentes, mas que realmente é um espaço que não era fácil, né, de se ocupar. E a gente mostrou que deu certo, que a gente poderia fazer. Eu levo isso também para o lado da engenharia, porque eu não seguia a engenharia da construção, eu fui para a engenharia do transporte. E, como Zélia bem sabe, que vivenciou isso também, não foi fácil. Primeiro, né, é uma coisa que é muito machista também e umas ações muito difíceis que não é fácil para uma mulher baixinha, né? Mulher baixinha e tomar conta de um sistema de transporte e trânsito de uma cidade, principalmente de uma capital. Então, sofri um bocado, mas, graças a Deus, em todo o período que eu permaneci, eu soube levar com muita ética, com muito amor por aquilo que eu fazia, porque sempre busquei
melhorar aquela comunidade que era mais desprestigiada, que não tinha condições de chegar no seu destino, porque queriam que pagasse 2 passagens. Então, ou seja, graças a Deus, eu sempre busquei o bem, o melhor para as pessoas, e principalmente daqueles mais desprotegidos, mais necessitados. E não é à toa que, por isso, agora eu vou estar justamente no Rotary, porque o Rotary, a grande ação nossa é essa. Nós somos voluntários buscando a melhoria de vida daquelas pessoas que as mais necessitadas, né? Que não tem, muitas vezes, as pessoas olhando por eles. Então, gente, eu acho que a engenharia me ensinou muito, né? O convívio com vocês me ensinou muito, eu aprendi muito com a Zélia, com a Fátima. Eu lembro que na época que Fátima foi candidata, veio para cá, a gente junta, tentando ver se ela chegava lá, mas um dia chega, né? Então, o que eu desejo assim, e deixo para a turma que está entrando na engenharia, para as mulheres, é que elas tenham na vida assim 3 generais mais grandiosos do mundo, que é a fé, o amor e a coragem. Então, vamos lá, que a gente consegue, a gente consegue chegar onde a gente quiser, tá certo? São essas minhas palavras e agradeço a todos vocês por estar aqui conosco. Obrigada, Alexina. Vamos lá, Lia. As suas palavras finais. Alexina, você disse uma coisa interessante, né? É difícil ser mulher baixinha. Imagina se você fosse alta. A nossa força não está na altura. A nossa força está aqui. A nossa força está no coração. E eu queria deixar uma frase que eu li, que diz o seguinte: uma mulher de sucesso aprende a usar as pedras que foram jogadas como material para a construção da sua carreira. Só o fato da gente lutar, nós já somos mulheres inspiradoras. Para mim foi um privilégio muito grande participar desse momento com vocês. Eu voltei, né, na memória, né? Eu voltei na memória. Foi muito bom. Eu saio hoje daqui assim renovada, porque é bom a gente lembrar tudo aquilo que nos fez feliz, tudo aquilo que nos trouxe felicidade. Por mais que em algum momento da nossa vida a gente tenha passado por adversidade, foi por conta delas que nós chegamos hoje aqui. E eu tenho aprendido na minha vida que é nos momentos de adversidade onde a gente aprende muito mais. Então, eu queria deixar um recado para as mulheres que nos assistem, principalmente para aquelas que estão começando na carreira: não desista, persista, porque você já é uma mulher vitoriosa só de estar persistindo, porque um dia você chega lá. Se nós chegamos repetindo, é porque vocês também chegam. Então, tentem, não desistem. Eu estou muito feliz e um abraço no coração. E Zélia, concordo com o que você falou no início, quando estava só nós duas, e também ainda agora concordo com você em gênero, número igual. Um beijo no coração de cada uma de vocês. Gente, eu estou assim maravilhada, entendeu? Extremamente feliz. Queria dizer o seguinte: a gente tem feito no mês de março uma série de lives com as mulheres, não só as mulheres pioneiras, agora a gente vai fazer sim, com as primeiras conselheiras federais, com as primeiras coordenadoras e representantes no CEDEM, mas a gente vai fazer também com as jovens, com as engenheiras ambientais, com a parte de segurança alimentar, que é muito interessante. Você tem engenheiro de pesca, você tem engenheiro de alimentos, quer dizer, a gente precisa divulgar a engenharia. Então, essa é a proposta, a gente divulgar a engenharia através das mulheres de sucesso e evidência nas suas áreas de atuação. Independente, não só, é lógico, o Dia Internacional da Mulher, que é um dia de luta, ele estimulou o projeto, mas o projeto vai continuar, a gente espera e a gente aceita as sugestões de áreas que a gente não tem abordado. Muito obrigada a vocês, realmente super, super, super obrigada, estou muito feliz. Agradeço a todos que estão assistindo a gente vai continuar
pelo menos uma vez por semana, realizando lives com as mulheres. A gente aguarda vocês. Essa live vai ficar gravada no YouTube e também a gente vai divulgar nos grupos e aonde mais a gente puder, tá? Muito obrigada a todas, obrigada a todos que estão aqui. Boa noite e até a próxima. Obrigada, gente. Tchau. Valeu, valeu, valeu. Tchau. Obrigada. Valeu, meninas. Obrigada ao pessoal. Espera aí. Obrigada ao pessoal que está realizando, que conseguiu, que colocou no ar, principalmente o Luiz Marcelo, o Cristiano, a Juliana, que nos apoiaram aqui, para a gente que são do CREDEF, para a gente usar essa plataforma, porque como eu sempre faço pelo Instagram, mas dessa vez, como éramos 5, então teria que usar uma plataforma adequada. O Instagram só permite até 4. E que colocaram no YouTube ao mesmo tempo. Muito obrigada, tá?